Prontinho, perdão, pessoal, pela demora. 3 minutos aí sem fazer nada, né? Mas foi porque é a nossa primeira vez aqui no YouTube, e estamos planejando ainda como que isso vai acontecer, como que essas lives vão acontecer. Né? Se Deus quiser também, né, nós teremos, conseguiremos os nossos 1.000 seguidores, né, lá no Instagram, e aí a gente poderá voltar, né, a fazer as nossas lives também por lá, né, e aí vamos caminhar juntos aí no módulo 2 para que a gente não fique parado, né, e para que a gente não, não se esqueça, né, não perca a continuidade aí do nosso módulo 2. Nós começamos o módulo 2 dois domingos atrás, né? Domingo passado a gente não conseguiu fazer, foi quando a gente foi entrar e não conseguiu fazer a transmissão. E no domingo anterior nós começamos o módulo 2. E o módulo 2, ele é um módulo muito interessante, né? Porque ele é uma continuação daquilo que nós fundamos no módulo 1. Lá no módulo 1, nós falamos sobre os fundamentos da fé cristã, né? E lá nós aprendemos sobre todos ali os fundamentos, aquilo que é a base da nossa fé, aquilo que todo cristão precisa de saber, né? Porque a gente precisa responder sobre a nossa fé, precisa explicar sobre aquilo que a gente crê, né? E a gente tem percebido e tem visto que muitos cristãos, né, estão na igreja, ali em comunhão com o corpo, mas não conhecem nem aquilo que creem, né? Não sabem nem aquilo que é base, aquilo que todos os cristãos precisam saber sobre a sua fé. E sem base a gente não consegue construir um edifício maior, né? Como a gente chama essas bases de alicerce da fé. Por quê? Porque não tem como a gente construir uma fé robusta, construir uma maturidade cristã, sem que a gente conheça, né, as bases da nossa fé. Então, por isso a gente trabalhou nesse primeiro módulo todas as bases da nossa fé. E agora, nesse segundo módulo, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar como viver, né? Como praticar, né? Como trazer isso à realidade. Como trazer isso para os pés para virar passos mesmo. Né? Como a gente consegue transformar tudo aquilo que a gente sabe em ações. Né? Porque a vida cristã, muito mais do que teoria, né? A vida cristã é uma vida transformada. Não é à toa que a gente sempre ouviu em todos, né, todas as igrejas, em todos os lugares, né, por onde você foi, eu creio que você sempre ouviu, né, que nós somos uma nova criatura, né? Está na palavra, e isso é amplamente trabalhado aí no meio cristão, de que nós somos novas criaturas, né? E essa implicação de ser nova criatura, isso tem que trazer uma diferença, né? Que uma nova criatura, ela tem pensamentos novos, ela tem tudo é novo, tudo se fez novo, como diz na palavra, e ela tem pensamentos novos, atitudes novas, falas novas, né? Então tudo isso, toda a nossa vida, né? Todas as áreas da nossa vida precisam ser transformadas pelo fato de Cristo, né? Ter morrido por nós e ter nos salvado na cruz. E isso é algo que é muito importante e que nós precisamos, né, estar firmes, né, e na palavra para que possamos entender e firmes no nosso relacionamento com Cristo. E hoje a nossa aula vai falar sobre a justificação. Nós falamos sobre a justificação lá no primeiro módulo, né? Quem está aqui pela primeira vez pode ir lá no nosso Instagram, que é @eb.getsemane, e escola bíblica, né? EB, é só a sigla, ponto Getsemane, e ver as aulas anteriores, assistir às aulas anteriores, onde nós falamos sobre justificação. Hoje nós vamos fazer um resumo, né, sobre o que é a justificação, mas na aula sobre justificação nós aprofundamos nesse tema teórico. Mas hoje nós vamos falar sobre, né, as implicações dele na nossa vida prática. E isso é muito importante, é um tema central, né, da nossa fé. A gente precisa, né, entender essa verdade profunda que transforma a nossa caminhada com Deus. A justificação, ela transforma a nossa caminhada com Deus, ela transforma o nosso relacionamento com Deus. E é por isso que ela é uma doutrina tão central e tão importante, de que a gente entenda e de que nós possamos vivê-la, né? Viver uma vida usufruindo daquilo que Cristo fez por nós. Nós hoje não somos mais escravos, nós somos chamados de filhos, nós somos justificados, né, pelo aquilo que Cristo já fez na cruz. E isso tem implicações práticas na minha vida e na sua vida, né? E nós hoje vamos contemplar aí essa verdade majestosa, né, sobre aquilo que Cristo fez por nós. Na aula passada,
na aula, né, 1 do módulo 2, nós falamos sobre a soberania de Deus. E como essa soberania de Deus muda a nossa confiança, né? Como essa soberania de Deus deve mudar a maneira como nós caminhamos em confiança em Deus, né? Em como nós temos certeza de que Deus está agindo, de que Deus não perdeu o controle de nada. Isso deve nos trazer conforto, confiança. Né? Isso deve tirar de nós a ansiedade, o medo, a preocupação, porque nós temos a certeza de que o nosso Deus é soberano. Você não viu a aula 1? Também ela está lá no nosso Instagram. Nós vamos tentar colocar, né, à medida do possível, as outras aulas aqui também, mas é importante que você entenda. E hoje, né, nós vamos falar sobre, né, a justificação. É verdade que o tema soberania ele é um tema mais, como eu posso dizer, ele é um tema mais polêmico, né? Porque é muito fácil de falar, mas é difícil a gente viver, né? Então, por isso que foi o primeiro tema escolhido. E agora nós vamos caminhar também num tema que é muito importante e que, né, ele deve nos trazer paz. Né? O resultado da justificação inicial é trazer paz aos nossos corações. E nós vamos, né, falar sobre isso, né, que é um pilar essencial, né, de toda a teologia cristã, que é a justificação. Né? Vamos aí ver as suas implicações práticas no nosso dia a dia, né, como que isso vai mudar e como que essa teologia, como eu já disse aqui, desce para os pés, né, se manifesta como passos na nossa caminhada de fé, né, influenciando todos os aspectos da nossa existência. Né? E isso é algo que é extraordinário. Então, uma fé cristã, a nossa fé cristã, quando você crê em Jesus, isso deve mudar radicalmente como você vive, como você pensa, como você sente, como você age. Né? E é por isso que nós estamos aqui juntos hoje para trabalhar esse tema, né? Para que a gente possa viver a justificação. Então, justificação. O que é justificação? Né? Quando a gente fala sobre justificação, o que vem na sua mente? Né? Essa palavra pode soar algo muito complexo e distante até, né? Justificado, ok. Né? Mas o que isso implica na sua vida? Né? A justificação ela é uma boa notícia. Ela nos liberta e liberta o nosso coração do peso da culpa e da condenação. Porque quando somos considerados justos, né, o justo ele não tem nenhuma culpa, porque ele é justo. Ele foi justificação, ela é um termo jurídico. Né, um termo jurídico, é um ato jurídico instantâneo de Deus, né, em que ele nos tornou justos. E ele não nos tornou justos porque nós somos bons ou porque nós fizemos algo que agradou o coração dele. Não é pelos nossos méritos, mas o que nos tornou justos foi a obra de Cristo na cruz. Cristo, através da sua obra, pagou o preço, né? Pagou a sentença que eu e você deveríamos pagar. E ele pagou isso em nosso lugar. E por isso nós somos declarados justos. Né? E isso é algo extraordinário. Nós fomos declarados justos, né, sendo culpados. Então, isso no nosso coração e na nossa vida prática, isso deve nos, né, libertar o nosso coração do peso da culpa e da condenação. Lá em Adão e Eva, lá em Gênesis, né, quando Eva pecou ali, Adão e Eva pecaram, né, comeram ali o fruto que Deus tinha dito para não comer, ou seja, desobedeceram a ordem expressa de Deus. Quando eles fizeram aquilo, havia uma condenação. Deus os tirou do jardim, né, e os condenou à morte, né? Então ali era o que Jesus disse ali para Adão e Eva quando não comam do fruto, podem comer de todos os frutos do jardim, mas não comam do fruto, né, dessa árvore porque vocês vão morrer. Né? E aí o que acontece? Essa é a sentença. Desobedecemos e morremos. E verdadeiramente, mesmo que Adão e Eva não caíram duros ali naquela hora, né, numa morte física, como a gente pensa, mas Adão e Eva morreram ali espiritualmente. Né? Eles se tornaram inimigos de Deus. Eles eram amigos de Deus, né? Eles tinham um relacionamento genuíno com Deus, e naquele momento ali, esse relacionamento foi quebrado. E é isso que a justificação faz. Quando, pela obra de Cristo, nós fomos decretados justos, né, através do sacrifício de Jesus, ele pagou ele morreu no nosso lugar, né? Ele pagou essa sentença da morte ali, né, que nós deveríamos morrer em nosso lugar, e ele nos deu uma nova vida. E ele restaurou o nosso relacionamento com Deus. Então, nós tínhamos uma sentença lá no Tribunal Celestial, né, que nos falava: nós somos pecadores,
né? Condenados. E aí nós somos declarados inocentes. Por quê? Porque nós fizemos tudo correto, porque nós obedecemos? Não. Pela nossa incapacidade, Cristo, o próprio Deus encarnado, veio à Terra e morreu, pagou o preço no nosso lugar. E ele ressuscitou. Né? E isso nos dá uma nova vida com Cristo. E uma vida em que nós temos o livre acesso ao Pai. Nós temos um relacionamento genuíno com o Pai, porque Cristo fez com que essa inimizade se tornasse amizade, porque ele pagou o preço no nosso lugar. Então, quando Deus olha, né, para nós, ele nos vê justos. Não porque a gente é bom. E isso, gente, é algo muito óbvio da gente saber. Né? Se você é alguém que é sincero com você mesmo, no seu coração você sabe, né, que você não é alguém que é bom. E o próprio Cristo, quando veio na Terra, né, ali, na conversa com os fariseus, que pensavam que eles iam ser salvos ali pelas obras que eles faziam, os fariseus ali se justificavam porque eles eram bons, porque eles obedeciam à lei, porque eles conheciam a lei. E Jesus disse que não havia nenhum bom. Né? Foi ali o que Jesus nos mostrou. Por quê? Porque nós somos incapazes, né, de pagar esse preço. E por isso Cristo pagou esse preço no nosso lugar. Então, a declaração de justiça, ela não é baseada em nós, mas ela é baseada naquilo que Cristo fez. Né? Então, a declaração de inocente, né, é algo que Cristo fez por nós. E isso é muito profundo. Né? Nós hoje não nos sentimos mais culpados, não tememos mais a condenação. Nós não vivemos com medo do inferno, porque nós somos feitos justos pelo aquilo que Cristo fez. Nós não tememos mais essa condenação, né? Porque Cristo fez algo por nós que nós não conseguiríamos fazer. Né? E também nós nos tornamos livres, né? Alguém que estava para ser culpado, né? E para declarado culpado, já estava na sentença, com a sentença pronta de culpa e foi declarado inocente, agora ele é livre, né? E nós somos livres, né? Livres do pecado, livres para não pecar mais, né? Livres para dizer não para o pecado. E isso também muda, né, radicalmente a nossa vida, a maneira como nós lidamos com a nossa vida. Essa aula, ela seria justificação junto com a santificação. Por quê? O justo, ele vive em santidade. E nós vamos ver isso aqui mais para frente. Mas como a justificação era um tema muito grande, eu separei. Nós vamos fazer essa aula de justificação e na próxima aula, no domingo que vem, nós vamos trabalhar a santidade, que também é um tema extraordinário da fé cristã. Ok? Então, por isso, algumas vezes eu vou falar sobre a justificação, vai, né, caminhar, igual eu falei aqui agora, porque nós somos livres para não pecar mais, ou seja, livres, né? Então, isso implica em santidade, e algumas vezes do que eu vou falar da justificação vai cair um pouco nesse tema, mas na semana que vem nós vamos aprofundar mais nele. Então, isso quer dizer que o diabo não pode nos acusar mais, porque a dívida foi paga. Não tem mais o que cobrar, porque a dívida foi paga. A sentença já foi paga. Né? Então, nós somos livres e nós podemos descansar, podemos ter paz no nosso coração, porque a sentença já foi paga. Né? Ali o castigo que era para nós, né, estava sobre ele ali na cruz. Então vamos ler juntos, rapidamente, Romanos, capítulo 3, 21 e 26. Se é a primeira vez que você está por aqui, eu peço que você abra a sua Bíblia, né, e acompanhe conosco. Se não der tempo, não tem problema, mas anote essa referência, né? Romanos 3, versículos 21 ao 26. E durante a semana, leia, medite na palavra, que esse relacionamento seu com Deus é algo extraordinário para o crescimento. Né? Se você está aqui porque almeja crescer, porque quer aprender mais sobre Cristo, quer ter uma vida cristã com base bíblica, que você possa estudar a palavra também, né, quando você estiver em casa aí sozinho. Então, anote essa referência que nós vamos ler juntos agora, e durante a semana medite nela, medite na palavra, né, que é algo extraordinário para o nosso crescimento, né, em Cristo. Então, vamos lá. Romanos 3, versículos 21 e 26. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para que todos e sobre todos os para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça,
por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus é justo e ele é justificador. Porque ele é justo, porque ele foi pago, né? A sentença que ele deu foi proferida e foi cumprida em Cristo, e ao mesmo tempo ele é o justificador, né? Porque Cristo é Deus, né? Então ele é justo e justificador ao mesmo tempo, porque foi ele quem nos justificou, foi ele quem morreu em nosso lugar. Continuando, versículo 27. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por que o orgulho foi excluído? Não depende de mim, não é mérito meu, então não preciso andar orgulhoso porque eu sou muito bom, porque eu consegui isso, né? Mas porque Cristo fez. Então, aqui o orgulho é dissipado. E nós vamos falar um pouco sobre isso também lá na frente. Por meio de que lei? A lei, a lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Então, aqui nós vemos que Paulo está nos explicando aqui, explicando aos romanos aqui, como que procede essa justificação, né? Então, Paulo diz aqui para nós que a justiça de Deus ela se manifestou independente da lei. Por quê? A gente não precisa mais obedecer nada disso, não. A lei, ela professa para nós o caráter de Deus, aquilo que Deus, né, espera de nós, porque ele é santo, né, e nós vamos caminhar na santificação, vamos ver, ele espera que nós andemos em santidade, né? Mas a justificação, né, nós termos sido feitos justos, aconteceu independente da lei. É isso que Paulo está falando ali. Né? Ou seja, não é pelo nosso esforço de cumprir a lei, né, mas foi mediante a fé em Jesus Cristo, né, que nós, né, fomos tornados justos, mesmo sendo culpados. Né, mesmo sendo a sentença já ter sido dada. Então, a gente pode ver isso quando Jesus está ali conversando com os fariseus. Os fariseus, eles achavam que eles eram muito bons porque eles cumpriam a lei, né? E até criaram novas leis que não existiam na palavra, né? E aí Jesus veio confrontando eles, né? Que Jesus, ele preocupa muito mais do que só com atitudes e atos, que claro que ele espera que isso seja moldado e mudado na nossa vida, mas ele se preocupa com o coração, com a motivação de fazer isso, né? E ali a motivação daqueles fariseus era o quê? Eu sou muito bom, e por isso eu mereço ser salvo, eu mereço, né, ir para o céu, eu mereço, né, eu agrado a Deus com aquilo que eu faço. Então, o foco do fariseu ali era o eu. Então, a obra de Cristo veio nos mostrando que nós somos incapazes disso. Até porque o orgulho é um pecado, né? O orgulho, o foco no eu, achar que você é autossuficiente sem Deus, isso é um pecado. Né? E isso foi, né, até ali o início do pecado de Eva. Né? Ela comeu a maçã achando que ela ia ser Deus, que ela não precisava de Deus. Ela era autossuficiente, se ela comesse aquilo ali, ela seria como Deus. Né? E nós somos criaturas, nós somos feitos e criados para viver em comunhão com Deus, né? Para viver debaixo da obediência ao nosso Deus, porque isso é proteção e cuidado. Né? Porque é só um Deus, nós somos criaturas, a verdade é essa. Né? O fato de a gente ter comido a maçã não nos tornou Deus. Né? A gente percebeu isso. Né? Acho que todo mundo aqui percebeu isso. Né? Não nos tornou Deus, mas, né, nós podemos olhar para isso, né, e ver que nós continuamos finitos, que nós somos criaturas, mas o nosso Deus, né, que é o Deus soberano, dono de todo o universo, ele é quem nos fez justos através daquilo que ele mesmo fez. E isso deve trazer ao nosso coração humildade. Humildade é a chave, né? E nós vamos falar sobre isso, mas a humildade ela é a chave para todas as virtudes. Por quê? Saber que nós somos criaturas e que Deus é o único que é soberano, poderoso, grande e que é o único que pode nos tornar justos, e foi isso que ele fez. Né? Então, nós somos justificados aí, gratuitamente, pela graça, né? Mediante a redenção de Cristo Jesus, né? Aquilo que Cristo fez por nós, mediante a fé, né? Na cruz. Então, isso é extraordinário. Então, a justificação
só para a gente poder lembrar, não é algo que a gente conquista, mas é um presente imerecido, né? Porque nós não somos, não merecemos isso, né? Nós não merecemos. Cristo foi quem conquistou isso para nós. Lembra que Jesus disse que não há um bom sequer, né? E é um ato da bondade divina, né? Bondade divina, tornado possível ali pelo sacrifício de Cristo. Lá em Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Jesus Cristo. E isso é algo extraordinário. Né? Paulo declara aqui que a consequência imediata e gloriosa da justificação é a paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Somente justos podem se relacionar com Deus, porque um Deus santo ele não se relaciona com aquilo que, né, não é santo. Então, né, o sacrifício de Cristo na cruz nos tornou aptos a nos relacionarmos com Deus. Não porque ele nos tornou bons, assim, dei a decreto, eles ficaram bons, viraram bons rapidinho, não. Mas porque quando Deus olha, né, ele olha para nós, né, ele não olha para os nossos defeitos, para as nossas dificuldades, mas ele olha para o sacrifício perfeito de Cristo, né, que está sobre nós através, né, da fé em Cristo. Então, isso é algo extraordinário. Então, a paz com Deus, que antes era impossível por causa da nossa inimizade com Deus, por causa do pecado, agora é uma realidade. Por quê? Porque nós somos feitos justos. Né? Lá em Romanos 8:1 diz assim que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Né? Então a culpa foi removida, a condenação é anulada e nós somos reconciliados com o Criador. Olha quanta coisa aconteceu na nossa vida prática por conta da justificação. Né? A culpa foi anulada, a culpa foi removida, né? A condenação foi anulada e nós somos reconciliados, né, com o Criador por conta daquilo que Cristo fez por nós. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Né? Então, nós fomos feitos justiça de Deus, nós somos feitos justos. Né? Então, esse versículo ele resume ali a obra poderosa da justificação, né, que Deus fez por nós. Né? Cristo, que era perfeitamente sem pecado, né, tomou sobre si a nossa culpa, né, o nosso castigo, em troca da sua perfeita justiça. Em troca disso, né, a sua perfeita justiça é imputada a nós, a mim e a você. Gente, isso é um motivo de glorificarmos a Deus todos os dias. E esse é o propósito para o qual nós somos criados. E nós fizemos uma aula sobre o homem, né? Se você tiver curiosidade, volta lá no nosso Instagram, tá lá o homem. E essa aula sobre o homem fala que o nosso propósito, todo mundo fica aí procurando propósito, né? Tem tantos coaches para te falar sobre o seu propósito, mas hoje eu vou te revelar o seu propósito que está na Bíblia. O propósito do ser humano é glorificar a Deus em tudo aquilo que ele faz. Tá? E isso, né, é extraordinário, porque isso nos mostra que nós somos criados e que nós temos um pai, e que nós temos alguém soberano que cuida de nós, né? E por isso nós glorificamos a ele em tudo que nós fazemos, né? Não é porque Deus é um Deus que quer glória para ele, não. Né? Ele nos ensina a glorificar a ele para que a gente possa entender que nós somos criaturas, né? E tratar o nosso próximo de uma maneira com compaixão. Né? Então, assim, isso muda tudo. Né? Nós sabemos não viver para egoísmo, eu sou bom, né? Isso muda a nossa vida. Por isso nós vivemos para a glória de Deus. E aí sim, nós podemos viver uma vida, né, que representa exatamente aquilo que Cristo é em nossa vida. Então, vamos lá. Para gente, a palavra fugiu. Para a gente solidificar esse entendimento, nós vamos explorar algumas palavras-chave, né, e fundamentais dessa doutrina. Então, vamos lá. Primeira palavra aí que a justificação implica e que a gente, né, precisa entender, e nós falamos sobre ela anteriormente, é a palavra forense. Né? Forense é um termo jurídico, porque justificação é um termo jurídico. Né? Essa palavra, ela nos remete a um ambiente de tribunal. Né? A gente, forense, né? Tá? Aquele ambiente ali, né, de uma audiência, né, de um tribunal. E a justificação, ela não é como eu já disse aqui, ela não é o processo de tornar o pecador intrinsecamente justo, ou seja, agora eu sou totalmente justo e bom. Não, mas é um ato legal, né, de declarar que Deus nos declara justos. Então, isso é algo que é mais externo do que interno.
A santificação, nós vamos ver lá para frente, ela é mais interna, né? Porque nós vamos crescendo e vamos nos tornando parecidos com Cristo. Essa é a santificação, um ato mais interno do que isso, né? E também algo externo. Deu errado. Aí, Tente novamente. A Ciri querendo participar da aula aqui. Desculpa, pessoal. Então, a justificação é o ato legal de Jesus nos tornar justos, né? E isso é feito de uma vez só, né? É uma vez só. Deus nos declara justos e ponto. Né? Não é progressivo. Né? Nós somos declarados justos pelo aquilo que Cristo fez na cruz. Não é progressivo porque não depende de obras, não depende da nosso mérito, não depende disso. Então, é algo que Jesus fez. Nos tornou justos, né? Então, Deus nos torna justos primeiro. Ele nos declara justos em Cristo, né? Ali pelo aquilo que Cristo fez. Então, essa é uma mudança de status legal, né? Não é uma condição interna, mas assim, ainda que, né, que a gente seja mudado pela caminhada da santificação, a justificação é diferente. A justificação é um ato de que Deus nos torna justos. Pronto. Pá. Né? Feito ali no momento, né, em que nós somos, né, salvos por ele. Então, essa é um termo o termo forense nos remete a esse termo, né? Robbins, né, um teólogo famoso aí da história da igreja, ele nos fala que a grande verdade da justificação pela fé somente não trata dos atos de Deus dentro do crente, né? Mas com os atos salvadores de Deus fora do crente, aquilo que eu disse, né? Ele nos tornou justos. O processo interno é o processo da santificação. Um outro termo jurídico aí que a gente precisa entender sobre justificação é imputação. Né? Esse é um conceito vital, porque significa que a justiça perfeita de Cristo é acreditada a nós, ou seja, foi imputado a ele o pecado que era nosso, né? E nós, né, foi imputado a nós, né, a justiça que era dele, por aquilo que ele fez. Né? Então, isso deve nos trazer uma humildade e, ao mesmo tempo, uma compaixão, né? Porque nós sabemos que nós não somos merecedores de nenhuma forma, não somos melhores do que os outros, né? Mas foi o próprio Cristo quem fez isso por nós. Nós não nos tornamos intrinsecamente perfeitos, mas é a perfeição de Cristo que foi atribuída a nós, né? Mesmo que nós não sejamos perfeitos assim. Então, é como se Deus olhasse para nós e visse a justiça do seu filho e não a nossa imundícia, como eu já disse. Um terceiro termo muito importante da gente falar sobre justificação é o sola fide, né? Que é aí um dos 5 solas, né, da nossa fé cristã, da reformada, que diz que é somente pela fé. Isso é muito importante, por quê? Porque nós somos feitos justos pela fé, né? E somente pela fé, e isso é muito importante, porque em outro tempo, né, a igreja acreditava sim que nós fomos feitos justos pela fé, mas era pela fé mais as obras. Né? Pela fé mais a penitência, pela fé mais algo que a gente fazia, né? E isso, por muito tempo, nos tornou escravos, né, de muitas coisas, escravos de nós mesmos, né? Porque nós não conseguiríamos. E era um sentimento horrível dentro das pessoas, né? Existiam pessoas que se flagelavam ali por conta, né, daquilo que sabiam que eram. Né? Então, nós precisamos entender que é somente pela fé. Né? As obras não são a base da justificação, mas elas são a evidência dela. Lembra que Tiago fala? Né, que as obras são evidências da salvação. Né? Quando tem pessoas que falam que o livro de Tiago ele contradiz, né, aquilo que Paulo fala, mas não, é o resultado, porque eu fui salvo pela fé. Eu professo isso em obras, mas as obras não mudam o meu status foi mudado pela obra de Cristo, porque elas não poderiam mudar. Tá? Não é porque, então Deus não leva em conta, não, Deus leva em conta sim, mas ela não poderia mudar o nosso status. Aquilo ali não faria diferença nenhuma em nos tornar justos. Né? Então, por isso que Cristo precisou fazer isso por nós. E nós precisamos rejeitar toda a doutrina que diz que é Cristo mais algo. Cristo, mas você precisa fazer isso. Não, nós somos salvos, né? Fomos justificados pela obra de Cristo na cruz. Né? E a fé é o instrumento pelo qual nós apossamos, né, dessa obra de Cristo e dos seus benefícios. Isso é algo muito importante. Então, a justificação, como eu já disse, não é um processo contínuo, mas é um ato único e definitivo de Deus. No momento em que a gente quer em Cristo, nós somos justificados para sempre. Né? Então, é uma sentença dada, proferida pelo juízo de todo o universo, né, que ninguém pode
recorrer, não tem recorrência. Né? É o juiz de todo o universo que diz ali que nós somos justificados. Né? Então não há uma necessidade que a gente seja justificado repetitivamente, né? ou de adicionar algo a essa justificação. Nós já fomos justificados, ele é um ato completo e irreversível de Deus para conosco. Né? E o fruto imediato dessa justificação, nós vimos lá em Romanos 8:1, é a paz com Deus. A remoção da culpa nos dá paz com Deus. Né? Porque antes, né, quando Adão e Eva viram Deus ali chegando no jardim, eles procuraram correndo ali umas folhas para se tampar com medo pela culpa, né, da condenação. Mas hoje nós não temos mais esse medo. Hoje nós podemos nos abrir para Deus, porque Deus sabe quem nós somos, né? E nós somos feitos justos em Cristo, né? Então, né, como diz lá em Romanos 8:1, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais separação entre nós e Deus. Né? Não precisamos mais de que alguém fale com Deus por mim, porque nós podemos nos chegar a Deus e falar com Ele. Olha como isso muda tudo na nossa vida. Né? Quantas vezes você fica esperando por uma oração poderosa para mudar a sua vida? É muito bom que oremos uns pelos outros, isso é algo extraordinário, mas não é oração de ninguém, porque não tem ninguém mais poderoso, todos nós somos feitos justos em Cristo. Né? Então a gente não precisa dessa mediação. Eu e você podemos chegar a Cristo. Eu e você podemos falar com Cristo. Né? E é o mesmo do que o seu pastor chegar e falar com Cristo. Então, nós precisamos de entender isso, né, para que a gente possa nos livrar dessa dependência, né, e também dessa, como eu posso dizer, a pessoa que fica esperando que o outro faça por ele. Não, é nós quem falamos com Cristo, porque Cristo removeu essa barreira, nós podemos ter relacionamento com Deus, nós somos aceitos, nós somos amados, nós somos perdoados, né? E Cristo quer que nós nos relacionemos conosco, com Ele, né? E isso transforma a nossa vida diária, né? Isso elimina a culpa, né? O medo, né? E nos traz confiança constante da presença de Deus, né? Conosco. Ele diz que estaria conosco todos os dias, né? E essa paz, né, de saber isso, né, isso, essa paz no nosso coração, por isso é o fruto da justificação, é a paz. Nós temos paz, porque sabemos que temos paz com Deus. Né? E isso deve fortalecer a nossa perseverança, sabe? Nos momentos difíceis, a gente tem que fortalecer a nossa perseverança. Isso deve incentivar o nosso amor ao próximo. Né? E isso deve orientar as nossas decisões também, né? Que nós precisamos refletir essa realidade da reconciliação com Deus. Né? E isso muda tudo, né? Muda a maneira como nós vivemos, e é isso que nós estamos falando aqui. Isso impacta, né, as nossas ações, as nossas atitudes, e promove uma vida cristã autêntica e resistente às adversidades. Né? A gente sabe que aqui nessa vida a gente passa por adversidades, por tristeza, por sofrimentos, mas nós sabemos que temos um Deus que está conosco. Né, que nós podemos nos relacionar, que nos ouve, que nos entende, né, e que se fez ser humano, né, para pagar um preço que nós deveríamos pagar. Então, entender isso é entender um pedacinho assim, né, do amor de Deus, que a gente não tem condição na nossa mente de compreender algo tão grandioso, né, mas nós conseguimos entender um pedacinho ali daquilo que é o amor de Deus. Né? Você, hoje, você iria num tribunal de uma pessoa que está lá sendo condenada por assassinato, e ela é culpada, né? E você ir lá e fala assim, não, pode me prender no lugar dele, solta ele. Para nós, a gente não consegue conceber isso. Né? Eu e você éramos culpados. Né? Imagina aí o ambiente de um tribunal, né? E aí nós éramos culpados, totalmente culpados, íamos ser sentenciados, mas veio Cristo e pagou isso no nosso lugar. Para nós é algo extraordinário. E esse amor de Cristo é extraordinário. Né? É algo que deve nos incentivar a buscá-lo mais, a relacionar com ele, porque isso é usufruir da justificação. É usufruir do relacionamento que foi restaurado através daquilo que Cristo fez em nos tornar justos. Né? Então, muitas vezes a profundidade, né, e a implicação prática da justificação, elas são subestimadas ou mal compreendidas, né? Não é? Então nós precisamos entender e viver isso, né? Ela não é apenas ali um conceito teológico abstrato. Ah, eu não preciso saber disso, não, que isso aí é só para quem estuda teologia, não. Né? O crente precisa saber teologia, né? Porque teologia é nada mais que conhecer o nosso Deus, conhecer ele, revelar aquilo que ele revelou a nós. Né? E isso é algo importantíssimo para
todos os crentes, né? E é uma verdade viva, né? Que ela deve ser aprendida e abraçada pela fé, pela nossa fé, né? E ela tem o poder de revolucionar cada aspecto da nossa existência. Você entender que você tem um relacionamento direto com Deus, né? Que Deus se relaciona com você, que te fez justo, sabendo que você era culpado. Gente, isso muda cada aspecto da nossa existência. Porque nós queremos, né, de certa forma, agradar a esse Deus, né? Viver com esse Deus em relacionamento com esse Deus. Porque por tudo aquilo que ele fez por nós, né? Que é algo extraordinário, né? Então isso é algo que, com toda certeza, muda, né? O cerne da nossa transformação, né? Reside no fruto dessa paz com Deus. Né? A gente não consegue viver uma vida de santidade sem entender que nós temos paz com Deus, né? Porque a santidade é a resposta dessa justificação. Né? Por conta da justificação, eu quero viver uma vida que agrada a Deus. Né? Então, assim, nós precisamos ver a profundidade disso, de uma humanidade, né, que vive em pecado, né, está no estado de inimizade com Deus, você foi separada de Deus por causa do pecado, né, e havia uma barreira intransponível de culpa, de condenação, que nos impedia de ter um relacionamento genuíno com o Criador. Mas a justificação, o ato soberano de Deus de nos declarar justos, removeu essa barreira. Agora não há barreiras mais, né? E isso estabeleceu uma nova realidade de reconciliação, né? Nós agora temos paz com Deus. E essa paz com Deus, ela é interna, ela é dentro do nosso coração. Sabe, ela não é meramente a ausência de conflito externo, né? Porque às vezes nós temos os nossos conflitos, as nossas dúvidas, né? Mas ela é uma profunda tranquilidade interior, sabe? Que é resultado dessa certeza de que nós estamos em um relacionamento com Deus. Nós temos certeza de que estamos em um relacionamento com Deus porque nós somos feitos justos. E esse, o resultado dessa certeza, ela traz uma paz, né, que excede ao todo entendimento. E nós somos criados para esse relacionamento. Né? Deus criou o ser humano para se relacionar com ele. Então, esse é o nosso propósito. Né? Então, a justificação ela deve guardar os nossos corações e mentes, né, de, novamente, né, ficar ali buscando algo para nos justificar, porque nós já fomos feitos justos em Cristo. Lá em Filipenses 4:7, Paulo diz assim: e a paz que excede a todo entendimento, guarda os corações e mentes de vocês em Cristo Jesus. Então, essa paz, né, que é resultante ali da justificação, ela guarda o nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Né? E isso é algo que deve impactar a nossa identidade. Isso transforma a nossa identidade. Por isso somos novas criaturas. Por quê? Porque o nosso status, né, de relacionamento foi mudado. Nós somos feitos novas criaturas. Né? E esse status aí é algo que muda a nossa identidade. A nossa identidade é definida pelo pecado. Nós éramos o quê? Pecadores, culpados, né, e condenados. Mas nós somos mudados para filhos, amados, né, e perdoados e justos, né, por conta daquilo que Cristo fez. E isso muda muito mais, porque isso muda o nosso futuro. Porque se sermos declarados condenados mudava o nosso futuro, porque era condenado, ele estava condenado a um futuro, né, de castigo, porque era condenado, ele teria uma sentença a cumprir. Né? Mas aquele que foi feito justo, o futuro dele agora é outro. Porque ele não é mais condenado, não é um futuro de condenação, mas é um futuro de glória com Deus. Olha que coisa extraordinária. E quando o nosso futuro é mudado, o nosso caminho muda. Pensa. Se eu sei para onde eu estou indo, o meu caminho muda. Quando eu peço o GPS para mim ir para um lugar, é diferente do caminho quando eu peço para ir para outro lugar. Então, se eu sei para onde eu estou indo, o meu futuro mudou, né? Não estou indo mais para a condenação, mas eu estou indo, né, para a gloriosa recompensa de que Deus, daquilo que Cristo fez por mim, mesmo, né, sem merecer. Olha como isso muda a nossa caminhada. Né? Isso nos tira, né, daquele status de inimizade e nos dá um novo status diante de Deus, de justos, perdoados e aceitos como filhos. Né? E isso muda o nosso caminho, muda a rota com que nós percorremos. Nós não andamos mais, né, preocupados com a condenação. Mas então, por isso que essa nova identidade, né, criada em mim, em você, de justos, ela não é baseada no nosso desempenho.
nem nas nossas obras, nem na nossa capacidade de ser bom, porque a gente não tinha essa capacidade, né? Mas ela é inteiramente baseada na obra consumada de Jesus Cristo na cruz. E isso, mais uma vez, eu declaro, deve nos trazer humildade. A humildade, ela é, como eu já falei aqui, a porta de todas as virtudes. Assim como o orgulho é a porta de todos os pecados. Todos os pecados têm raiz no orgulho. A raiz de todo pecado é o orgulho. Você pode analisar qualquer pecado. A raiz de todo pecado é o orgulho. Né? Então, a raiz de todas as virtudes é a humildade. E isso não é algo só dito por teólogos, não. Né? Confúcio disse isso também, né? Que a raiz de toda, a porta de todas as virtudes, né? O fundamento de todas as virtudes é a humildade. E essa a justificação, ela nos traz humildade, ela nos faz retornar para o nosso status de criatura. Porque quando, né, o orgulho, né, lá em Eva, fez com que ela queresse parecer Deus, fez com que ela quisesse ser igual a Deus, isso acarretou muitos problemas para nós. Né? Mas a humildade de nós retornarmos a ser criaturas, né, e dependentes de um Deus, né, abrir mão do orgulho, de querer ser autossuficiente, de querer você mesmo fazer tudo, mas abrir o coração para que ser autossuficiente, para ser totalmente dependente de Deus, de autossuficiente a dependente de Deus, né, essa humildade, né, e nos faz retornar a criaturas, nos faz retornar ao cuidado de Deus, né, e é isso que Eva abriu mão ali no jardim. Eu não quero ser criatura, eu não quero depender de Deus, eu não quero depender daquilo que Deus me diz, que Ele disse que essa árvore aqui me faria morrer, mas a serpente disse, não, não foi isso que ele disse, não, ele mentiu, não é isso. Então, quando nós pensamos, nós queremos ser autossuficientes, entender de algo, achar que Deus, né, não querer ser dependentes daquilo que Deus nos diz, isso nos faz orgulhosos, e o orgulho, ele é a raiz de todos os pecados, mas a humildade de ser dependente de Deus é a raiz de todas as virtudes, e isso é extraordinário, né? Então, quando a justiça perfeita de Cristo, ela nos é imputada, ela é acreditada a nós, né? E significa que aos olhos de Deus, nós somos vistos como se nós nunca tivéssemos, né, pecado, né? Como se nós tivéssemos vivido a vida perfeita de Cristo, né? Então, assim, ele fez aquilo que nós não éramos capazes de fazer, né? E isso foi imputado a mim e a você, né? No ato da justificação. E isso é algo muito profundo e que deve mudar a nossa vida, né? Então, assim, tem algumas implicações práticas disso, né? Nós vamos listar algumas aqui. Primeiro, que nós já falamos, que é a libertação da culpa e da condenação, né? Então, ainda que a gente não é perfeito, né? Nós podemos silenciar, né, essa culpa constante, essa acusação constante que o inimigo tem contra nós, porque nós sabemos, né, que nós somos considerados justos por aquilo que Cristo fez. Né? E, como diz lá em Romanos 8:1, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa verdade nos liberta daquele ciclo vicioso de tentar compensar os nossos erros, né? E de viver sobre o peso dos nossos erros do passado, né? Porque Cristo nos perdoou. E nós precisamos internalizar isso. Então, nós não precisamos hoje de flagelos, de penitência, né? Porque o preço foi pago. Nós não precisamos mais nos esconder de Deus, né? Ou de nós mesmos, porque nós fomos feitos justos, porque Cristo nos perdoou. Então, a culpa que antes ela nos paralisava, agora é substituída pelo perdão divino. Então, isso é algo muito extraordinário. Pensa em Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, né, ali tiveram a condenação ali da morte, e aí você pensa como eles viviam, pensando, né, que se um redentor não viesse, eles iam, né, ser condenados. E eles viviam da esperança desse Redentor vir, né? Todos aqueles que vieram antes de Cristo, né? E aqui nós lemos lá em Paulo, né? Que também viveram pela fé, na fé que um Redentor viria um dia, né? E pagaria esse preço que eles não conseguiriam pagar, né? Mas hoje nós vivemos sob o efeito dessa redenção em nós. Né? Cristo já veio, né? Ele nos redimiu, e essa redenção tem efeitos práticos em nós, e isso já é extraordinário. Nós temos o Espírito Santo que nos transforma. Então, gente, isso, a justificação, né, é algo muito extraordinário. É algo que muda a nossa vida. Né? Hoje nós temos a capacidade de confessar os nossos pecados, sem medo.
né? Nós podemos nos arrepender genuinamente, podemos nos levantar após uma queda, após um erro de novo, e pedir perdão de novo, né, por conta daquilo que Cristo fez por nós. Porque a nossa posição diante de Deus foi alterada, né? E isso foi feito pelo sacrifício de Cristo na cruz. Isso também nos traz essa segurança inabalável, né, de que nós não precisamos ficar preocupados com a nossa performance, apesar de nós querermos fazer algo para né, glorificar o nome de Deus, nós não precisamos ficar preocupados com a nossa performance, mas a performance perfeita foi feita por Cristo, né? E isso nos dá uma condição de confiança, né, de segurança. A gente não precisa ficar com medo. Ai, meu Deus, estou com medo de se eu errar hoje, Deus vai me deixar. Se eu errar agora, Deus não vai me salvar mais. Mas nós sabemos que a justificação é um ato irreversível de Deus e nós podemos ter confiança nisso. Né? E isso não nos faz viver pecando, pelo contrário, isso nos faz viver para glorificar a Deus. Né? E esse relacionamento, ele nos conforma também a imagem de Cristo. Né? Então, esse relacionamento com Cristo, cada vez mais que nós percebemos os nossos pecados, e cada dia a gente percebe algo, né, diferente, cada vez mais nós somos confrontados pela palavra, nós vemos quem realmente nós somos, né, criaturas necessitadas ali de Deus, e nós sabemos que fomos feitos justos ainda assim, podemos ter um relacionamento com Deus ainda assim, nós vamos mudando, né? E o Espírito Santo vai nos conformando à imagem de Cristo. E isso é algo maravilhoso. Né? É como um casamento ali, o próprio Cristo usa essa ideia, né? Lá no casamento, a gente fala, né, na saúde, na doença, até que a morte nos separe, né? Mas no casamento com Cristo é algo eterno, né? Seja no sucesso, seja no fracasso, seja na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, a certeza da nossa justificação, ela nos sustenta, né? Sustenta a nossa vida com Cristo, sustenta o relacionamento que nós temos com Deus. Né? Então, a justificação, ela nos humilha, porque nos mostra que nós não podemos nos salvar, que nós não tínhamos mérito nenhum nisso que a gente fez, né? Mas, ao mesmo tempo, ela nos eleva a um relacionamento, a um favor imerecido diante de Deus. E isso traz a humildade, destrói o orgulho, e nos leva a confiar não em nossas próprias obras, né? Mas não na autossuficiência, mas nos leva a depender de Deus. Né? Então, isso significa que nós somos mais propensos a reconhecer as nossas fraquezas. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu preciso de pedir ajuda a Deus. Eu preciso de perdoar o outro, porque eu sei que eu também tenho outras dificuldades. Né? E tudo isso dá glória, em tudo isso dá glória a Deus, porque é Ele quem tem feito todo esse processo, foi Ele quem me fez justo, foi Ele quem capacitou que isso começasse a acontecer dentro de mim. E isso nos torna mais gratos e menos arrogantes. Que já conheceu um crente arrogante? Eu sou crente, eu sou melhor do que os outros. Né? Parece que ele não sabe quem ele é, ele não sabe que o que ele faz não vai pagar. É como os fariseus ali daquela época, né? Eu sou bom. Lembra, né, da oração, né, do publicano e do fariseu ali que Jesus conta, né? E aí o publicano falava: Deus, eu não sou nada. Né, me perdoa porque eu não sou nada né, eu não tenho capacidade de fazer nada. E o fariseu falava assim: Deus, eu sou bom, eu oro, ou seja, focado no eu. Gente, essa motivação muda tudo. A motivação de servir a Deus, né, com o coração focado nele, em agradar a ele, é um foco em Deus. Agora, quando eu, né, tenho foco em mim, eu trabalho, né, eu faço as coisas para Deus, vou na igreja, sirvo nos ministérios, mas sempre achando que Deus está me devendo algo. O foco está em mim. Eu sou bom, eu faço tudo que Deus quer, eu obedeci, logo eu mereço. Né? E aí a justificação vem acabando com isso. Olha, você não pode fazer, o que você faz não pode comprar, você não merece, mas foi o que Cristo fez. E aí o foco muda. Agora eu faço as coisas porque eu amo a Deus, um Deus que me deu algo que eu não poderia me dar. Olha como é diferente, olha como a gente entender a justificação muda o nosso olhar para Deus. Eu olho para Deus e sei que Ele fez algo por mim que eu não poderia fazer. Agora, se eu olho para Deus falando, não, eu trabalho, eu sou bom, eu faço tudo, foca em mim. Eu trabalhei para ganhar algo. É muito diferente você trabalhar pelo seu salário, do você trabalhar porque você gosta. Você não precisa do salário.
né? Porque o salário já foi pago, né? Cristo pagou por nós. Então, essa busca por santidade, ela deve vir de uma resposta do amor natural a Deus, por entender que nós não somos capazes, por entender que nós éramos condenados, e nosso futuro foi mudado. E isso é algo extraordinário, algo que eu e você não poderíamos fazer. Né? E Jesus, ele veio sempre dizendo isso, que o coração importa, a motivação importa. Né? Jesus mudou isso. Quando ele fala ali que a lei diz que você não pode matar. Mas eu digo que se você, no seu coração, pensou mal contra o seu irmão, você já está matando. Olha como é que Jesus nos mostrou que a coisa é muito mais profunda do que a atitude. É uma mudança interna. Né? E isso é um fruto, né, da justificação que nós temos em nós. Essa mudança interna, nós podemos entender que o que nós fazemos para Cristo não é pelo salário, mas é pelo prazer, né, de fazer o trabalho e agradar aquele que pagou o preço por nós. Né, porque nós não poderíamos fazer. Fez algo que eu e você não poderíamos fazer. Né? Então, que essa verdade mude o seu coração, que você possa internalizar isso e entender, né, que Deus, ele nos justificou por conta da obra de Cristo. Nós somos feitos justos, né, imerecidamente. Né? E isso transformou o nosso relacionamento com Deus. Isso deve trazer paz ao nosso coração. Nós éramos inimigos, distantes e temerosos, né? E hoje nós somos filhos amados e temos acesso irrestrito ao nosso Pai. Né? E essa mudança, ela abre portas para a intimidade com Deus, para a nossa confiança. E isso redefine toda a nossa vida espiritual. Né? E redefine a motivação com que nós fazemos tudo, a motivação com que você vai à igreja, a motivação com que você se relaciona com as pessoas, a motivação com que você trabalha de maneira correta, a motivação com que você se relaciona, né, com o seu próximo, motivação, tudo, gente, tudo, seu ministério, tudo isso deve mudar, porque você entende, né, que o que você faz não pode pagar a Deus aquilo que ele fez, mas você quer glorificar alguém que fez algo que você não poderia fazer. Né? Então, nós temos essa alegria de saber que nós somos justificados, né? E que isso nos apaziguou, nos trouxe um relacionamento. Né? Nós podemos orar e ter um diálogo íntimo com o nosso Pai. Em Hebreus 4,16 diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda em momento oportuno. Então, hoje nós podemos, né, aproximar do trono de Deus com confiança, porque nós fomos feitos justos por aquilo que Cristo fez por nós. Né? Nós temos aí um refúgio, nós podemos orar, nós podemos colocar diante de Deus tudo aquilo, né, que tem nos afligido, todos os nossos medos e preocupações, entendendo que Ele é um Deus que ele proveu a paz com ele mesmo. Né? Ele é justo e justificador ao mesmo tempo. Né? E nós podemos confiar na magnitude desse Deus. Eu espero que essa aula mude o seu coração, a sua maneira de ver aquilo que você faz para Deus, aquilo que a sua vida toda, né? Aquilo que você porque nós fomos feitos, toda a nossa vida é feita para glorificar a Deus. Né? E que você possa ter um momento aí de oração e gratidão, nós vamos orar juntos, mas que você possa ter nessa semana um momento de oração e gratidão, né, por aquilo que Cristo fez por você, e usufruindo do relacionamento que só a justificação pode trazer, né, pode fazer essa reconciliação. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor é, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos reconciliou com o Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Pai, porque nós somos criaturas, Pai, do Senhor e considerados filhos do Senhor por aquilo que o Senhor fez, Pai. Obrigada, porque nós não merecemos, porque nós não podemos fazer, mas porque nós podemos ser dependentes do Senhor. Um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que está todo o tempo nos protegendo, Pai. Nós podemos descansar de viver debaixo da sua proteção e do seu amor. Obrigada por ter nos feito justos. Nós sabemos que nós somos incapazes, mas o teu amor, o teu cuidado, Pai, nos fez assim. E nós te louvamos e te agradecemos por essa verdade. E que essa verdade transforme as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até semana que vem. Um abraço. Fique com Deus.